Olá, pessoal! Na videoaula de hoje, eu voltei com vocês para a gente confeccionar esse bico de acabamento nesse tapete que foi confeccionado na última videoaula. Eu não tinha trabalhado esse acabamento final, tinha apenas trabalhado um acabamento bem simples de pontos baixos. Então, eu voltei para a gente trabalhar esse acabamento, que é um acabamento bem simples, muito utilizado em tapetes retangular como esse e tapetes quadrados também. Lembrando que a medida desse tapete ficou sem esse acabamento final, com 42 centímetros de largura e 70 de comprimento. Já com o acabamento final, ficou com 50 centímetros de largura e 80 de comprimento, mas isso varia um pouco dependendo do seu ponto, ok? Pode variar um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos. Para quem não assistiu a videoaula desse tapete, eu vou deixar o link aqui nas informações e também abaixo na descrição do vídeo, ok? Então, eu espero muito que vocês gostem dessa videoaula, mas antes de começar a videoaula, eu já peço para vocês que deixem seu joinha no vídeo e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de ativar o sininho para receber as notificações de todas as videoaulas assim que eu postar. Então, vamos iniciar? Vamos dar continuidade aqui mesmo onde paramos, onde fechamos a carreira. Aqui, lembrando que trabalhei 2 pontos baixos e depois fechei a carreira. Então, esses 2 pontos baixos, eu vou pular ele e iniciar aqui onde fechei a carreira, ok? Então, ficou 2 pontos baixos e uma correntinha desse lado. Então, aqui eu trabalho 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e mais 2 pontos altos seguidos. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e trabalho mais 3 pontos altos seguidos. Então, aqui por toda a carreira, vamos trabalhar 3 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto de base e 3 pontos altos. Então, independente do tamanho do tapete que você confeccionou, vocês vão trabalhar dessa forma. Então, aqui vocês notem que estamos trabalhando de 4 em 4. Então, aqui são múltiplos de 4. Olha aqui, tenho 3 pontos altos, mais um ponto baixo que pulamos. Então, trabalhando de 4 em 4. Ok? Então, aqui estamos trabalhando em múltiplos de 4. Então, se no final sobrar 2 pontos a mais ou um ponto a mais, vamos trabalhar 2 correntinhas e pular 2 pontos de base. Ok? Independente do tamanho do tapete que fizer, dá para adaptar certinho esse acabamento. Aqui no meu, eu já sei que vai sobrar um ponto a mais. Então, no decorrer do comprimento do tapete, eu vou usar esse um ponto a mais antes de terminar essa lateral, para quando chegar no final da carreira, não ficar sobrando. Eu vou continuar assim, trabalhando 3 pontos altos, uma correntinha, e quando eu for usar esse um ponto que vai sobrar, eu volto com vocês. Então, aqui está faltando um pouco para terminar essa lateral. Como eu disse para vocês, eu já sei que vai sobrar um ponto a mais. Então, sabendo que vai sobrar um ponto a mais, eu vou trabalhar aqui 2 correntinhas, pular 2 pontos de base. Então, assim, eu já estou usando esse um ponto a mais, para quando chegar no final da lateral, ele não sobrar. Então, aqui, eu trabalhei dessa forma, 2 correntinhas e pulei 2 pontos de base. Quando a gente trabalhar a próxima carreira, esse intervalinho que ficou um pouquinho maior, vai ficar imperceptível, ok? Vai ficar como os outros intervalinhos. No caso de vocês, se sobrarem 2 pontos a mais,
vocês podem espalhar aqui no decorrer da lateral, ou seja, dessa lateral ou dessa parte aqui, se sobrar a mais, pode espalhar esses pontos a mais que vão sobrar, ok? Dessa forma aqui. Então, aqui eu usei um ponto a mais que vai sobrar. Então, dessa forma, vocês espalhem os pontos que sobrou, ok? Para no final dar certinho. E agora eu continuo com uma correntinha, pulo um ponto de base e trabalho 3 pontos altos seguidos, até o final. Chegando ao final da carreira, sobrou 2 pontos baixos sem trabalhar, como no início. Eu vou trabalhar uma correntinha, pulo um ponto de base. No último ponto, eu trabalho um ponto alto. E aqui no canto, temos 2 correntinhas. Eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui, revisando, pulei um ponto de base, no último ponto baixo, trabalhei um ponto alto. Dentro do intervalo de 2 correntinhas, 2 pontos altos. Então, agora eu vou virar aqui o trabalho. Vou fazer 2 correntinhas e no mesmo lugar eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. Então, aqui no canto ficou dessa forma. Agora, estamos aqui nessa parte menor, na largura do tapete. Vamos iniciar da mesma forma. Então, depois dos 2 pontos altos do canto, no próximo aqui, eu trabalho um ponto alto. Então, desse lado ficamos com 3 e desse lado também ficamos com 3. 2 dentro do intervalo de 2 correntinhas e um aqui já sobre os pontos baixos. Trabalho uma correntinha, pulo um ponto de base e trabalho 3 pontos altos seguidos. Uma correntinha, pulo um ponto de base, 3 pontos altos seguidos. E aqui, o processo será da mesma forma. Eu também já sei que nessa parte da largura também vai sobrar um ponto a mais, pois eu contei aqui e sei que no final vai sobrar um ponto a mais. Então, no decorrer da carreira, eu vou trabalhar um intervalinho com 2 correntinhas e 2 pontos baixos. Então, aqui para vocês saberem se vai dar certinho, o final é só vocês contarem de 4 em 4. Então, aqui é bem simples, vocês pulem aqui 2 pontos baixos, como no início da carreira, e contem de 4 em 4. 1, 2, 3, 4, com esse intervalinho. 1, 2, 3, 4, e vai contando de 4 em 4. Depois do último grupinho de 4, no final da carreira, tem que sobrar 2 pontos baixos. Se sobrar 3, é porque vai sobrar um ponto a mais. E esses pontos que sobrarem a mais, vocês podem espalhar no decorrer da carreira, ok? Então, aqui no meio eu vou colocar um intervalinho com 2 correntinhas e 2 pontos baixos, pois na minha conta sobrou um ponto a mais. Vou seguir a carreira. Vou trabalhar o canto da mesma forma que trabalhei esse canto aqui, sabendo que no final sobra 2 pontos baixos, eu pulo um, trabalho um ponto alto. No intervalinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos. E inicio com um ponto alto, um intervalinho e os grupinhos, ok? Pulando um ponto de base. Então, eu vou seguir toda a volta do tapete dessa forma e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, aqui nessa parte menor eu tinha falado para vocês que ia sobrar apenas um ponto baixo, mas na verdade no meu tapete aqui sobrou 2 pontos baixos, então eu coloquei aqui um ponto baixo e aqui um ponto baixo. Então, aqui tem um espacinho com 2 e aqui tem um espacinho com 2. Então, aqui sobrou 2 pontos de base. E eu distribuí um aqui
e outro aqui, ok? Então, se no de vocês sobrar mais que um, também pode distribuir dessa forma, espalhando aqui na largura. Então, aqui, no final, sobrou 2 pontos baixos, eu trabalho uma correntinha, pulo o penúltimo, e no último, eu vou trabalhar o meu último ponto alto. Dentro do intervalinho do canto, são 2 pontos altos, 2 correntinhas. E no mesmo lugar, mais 2 pontos altos. 1 e 2. Aqui no início, ficaram 2 pontos baixos sem trabalhar, eu trabalho o terceiro ponto alto aqui. Lembrando que 2 estão dentro do intervalinho e um fora, então são 3 desse lado e 3 desse lado. Uma correntinha, tem um ponto aqui que sobrou, vamos pular ele e vamos fechar a carreira na terceira correntinha. Dessa forma aqui, ok? Então, como eu expliquei para vocês, esse acabamento ele é bem simples, bem fácil de adaptar em qualquer tamanho de tapete, ok? É só fazer como eu já expliquei para vocês. A próxima carreira, então aqui a próxima carreira, depois de fechar aqui na terceira correntinha, eu vou caminhar até o primeiro intervalinho, caminhando com ponto baixíssimo até esse primeiro intervalinho de uma correntinha, dessa forma aqui. Aqui, nesse primeiro intervalinho, eu vou trabalhar 3 correntinhas, que equivale ao primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos, então eu fiquei com um grupinho de 3. Trabalho uma correntinha, no próximo intervalinho eu trabalho mais 3 pontos altos. Uma correntinha, e aqui essa carreira será dessa forma. Em cada intervalinho de uma correntinha, eu vou trabalhar 3 pontos altos e uma correntinha de separação. Dessa forma aqui, eu vou seguir até o próximo canto e já volto com vocês. Chegando ao canto, trabalhei o último grupinho, no último intervalinho. Aqui eu trabalho uma correntinha. Nesse terceiro ponto aqui, eu vou trabalhar um ponto alto. Dentro do intervalinho, eu trabalho 2 pontos altos. Então, aqui eu trabalhei um ponto alto sobre esse último ponto alto desse grupinho. E dentro do intervalinho, 2 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 3 correntinhas no mesmo lugar. Eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, aqui eu tenho 1 e 2. Nesse primeiro ponto alto aqui, eu trabalho um ponto alto, uma correntinha, e iniciamos da mesma forma. Em cada intervalinho, eu trabalho 3 pontos altos, uma correntinha, e nos próximos intervalinhos, da mesma forma, 3 pontos altos e uma correntinha. Então, aqui na parte do canto ficou dessa forma. Um ponto alto sobre o último ponto alto, dentro do intervalinho 2 pontos altos, 3 correntinhas, 2 pontos altos, sobre o primeiro ponto alto desse grupinho, um ponto alto. E inicio aqui da mesma forma. E em todos os cantos vamos trabalhar dessa forma, ok? E assim eu vou trabalhar por toda a volta do tapete e já volto com vocês. Então, aqui já cheguei ao final da carreira, vamos trabalhar o último canto do tapete. Então, aqui eu faço uma correntinha depois do último grupinho,
Nesse último ponto alto desse último grupinho, eu trabalho um ponto alto e dentro do intervalo de 2 correntinhas, trabalho 2 pontos altos. Aqui são 3 correntinhas. Viro aqui o meu trabalho para facilitar. Mais 2 pontos altos. Dentro do intervalinho. Nesse primeiro ponto alto aqui, um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei o último canto. Uma correntinha. Aqui eu tenho mais um intervalinho desse lado. Vamos completar ele para finalizar a carreira. Então, aqui eu finalizo com 3 pontos altos, o último grupinho da carreira, uma correntinha e vamos fechar a carreira na terceira correntinha onde iniciamos. Fechamos com ponto baixíssimo, ficando dessa forma aqui. A próxima carreira, que será a última carreira, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo para esse ponto alto do meio. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. No mesmo lugar, eu trabalho um ponto baixo. Então, aqui eu trabalhei um ponto baixíssimo até esse ponto alto do meio, uma correntinha e um ponto baixo. Nesse primeiro intervalinho, eu vou introduzir a agulha e trabalhar um ponto baixo. Trabalho 3 correntinhas, volto aqui na primeira correntinha, trabalho um picô. No mesmo lugar, trabalho outro ponto baixo. No segundo ponto do grupinho, trabalho um ponto baixo. Introduzo a agulha, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, volto na primeira correntinha, prendo com ponto baixíssimo, formando um picô. No mesmo lugar, um ponto baixo. No segundo ponto do grupinho de 3, trabalho um ponto baixo, apenas um ponto baixo. Dentro do intervalinho, um ponto baixo, 3 correntinhas, volto na primeira correntinha, prendo com ponto baixíssimo, formando um picô. No mesmo lugar, um ponto baixo. Então, por toda a carreira, ou melhor, por toda essa lateral, eu vou trabalhar dessa forma, ok? Quando chegar no primeiro canto dessa lateral, eu volto com vocês. Chegando aqui ao primeiro canto, trabalhei no último intervalinho de uma correntinha, tenho esses 3 pontos altos. Aqui no ponto alto do meio, eu trabalho um ponto baixo. Agora, aqui dentro, eu vou trabalhar pontos altos. Vou trabalhar um total de 4 pontos altos. 2, 3, 4 e o quarto ponto alto. Depois do quarto ponto alto, eu trabalho 3 correntinhas, volto na primeira correntinha, trabalho um ponto baixíssimo, formando um picô. Ainda nas correntinhas, trabalho mais 4 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3 e o quarto ponto alto. Do ponto alto do meio, um picô. Então, aqui o canto ficou dessa forma. Agora, virando o tapete, vamos dar continuidade. Onde temos uma correntinha, trabalhamos da mesma forma. Um ponto baixo, o picô,
no mesmo lugar o ponto baixo. No ponto alto do meio, o ponto baixo sozinho. Então, aqui vamos seguir dessa forma. Quando chegar no próximo canto, vamos trabalhar dessa mesma forma, 4 pontos altos, o picô, 4 pontos altos, ok? Dessa forma, nos 4 cantos. E na parte reta, sempre da mesma forma. Então, eu vou seguir assim por toda a carreira e já volto com vocês. Chegando ao final da carreira, trabalhei aqui o último canto. Nesse próximo intervalinho, já trabalhei aqui ponto baixo, o picô, o ponto baixo. Temos aqui o último intervalinho. No último intervalinho, trabalho aqui um ponto baixo, as 3 correntinhas, o meu último picô, o último ponto baixo. E aqui vamos fechar a carreira onde iniciamos, nesse primeiro ponto baixo, com ponto baixíssimo. Esse fio aqui eu já posso cortar ele e arrematar. Então, o acabamento final já está finalizado. Eu vou cortar e arrematar esse fio e já volto com vocês para mostrar o resultado final. Então, aqui está. Esse é o resultado final do tapete, já com o bico de acabamento. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado. E lembrando que o tapete ficou com o acabamento final, com a medida de 80 de comprimento e 50 de largura. Essa medida é já com o acabamento final, ok? Então, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se você gostou dessa videoaula, deixe seu joinha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações das videoaulas assim que eu postar. Então, até a nossa próxima videoaula.